Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um Noites de Mistério. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa seu like. Aqui a gente tem vídeo novo toda segunda-feira. Vou deixar aqui minhas redes sociais no cantinho da tela, vocês já me seguem lá também. E o Noites de Mistério também é podcast, para você ouvir quando e onde quiser. Todos os links que vocês precisam vão estar na descrição do vídeo. E agora, sem mais enrolação, senta aqui comigo, respira fundo e bora pro caso de hoje. Bom, gente, eu já começo o vídeo dizendo que o caso de hoje parece ter saído assim de um filme de terror, mas infelizmente ele é real e é um caso de 2018. Shannon Catherine Zussek nasceu em janeiro de 1984 na Nova Jersey, mas foi criada na Carolina do Norte. Ela era extremamente ativa nas redes sociais, principalmente no Facebook, e ela postava o dia a dia dela, como era a rotina com as crianças, com o marido. Ela também tinha uma doença autoimune e ela postava sobre o assunto. Em um dos vídeos, ela conta que apesar de não ter vindo de uma família com dinheiro, ela trabalhou muito e aos 25 anos foi capaz de construir a sua casa própria. Em um dos vídeos, ela cita já ter tido um casamento anterior e, segundo ela, o término foi muito difícil. Christopher Lee Watts, ou como ficou conhecido, Chris Watts, nasceu em maio de 1985, na Carolina do Norte. Eles se conhecem em 2010 através do Facebook. O Chris manda uma solicitação para ela, ela aceita, e a partir daí eles começam a conversar. Eu acho interessante dizer que na época que eles se conheceram, o Chris tinha 25 anos e o relacionamento mais longo que ele tinha tido até aquele momento tinha durado apenas 6 meses. Eles namoraram por 2 anos até que finalmente o Chris pede ela em casamento. Ela compartilha o pedido nas redes sociais e eles se casam oficialmente no dia 3 de novembro de 2012. Os pais do Chris não foram ao casamento. De acordo com o próprio Chris, nem os pais e nem a irmã dele gostavam da Shannon ou aceitavam ela, porque eles diziam que ela estaria tirando ele da família dele. Então, desde o início do relacionamento, ela tinha problemas principalmente com os pais do Chris. Em abril de 2013, o casal se muda para o Colorado e juntos eles compram uma casa maior, com 5 quartos e 4 banheiros. Mas para adquirir essa casa, eles precisaram de um empréstimo de aproximadamente 392 mil dólares. Em 17 de dezembro de 2013, nasce a primeira filha do casal, Bella Marie Watts. Como eu já falei, a Shannon era muito presente nas redes sociais, principalmente no Facebook, e através dos posts dela ficava muito evidente o quão apaixonada ela era pela menina. Em 2014, o casal tinha uma renda acumulada de cerca de 90 mil dólares, mas também acumulavam muitas dívidas. E em junho de 2015, o casal declara falência. Em 17 de julho de 2015, nasce a segunda filha do casal, Celeste Catherine Watts, ou como eles chamavam ela, Cici. E a partir de agora, gente, para que vocês possam entender de maneira mais clara, eu vou começar a datar os fatos. Como eu já falei, esse é um caso que tem muitos vídeos, a Shannon postava muitos vídeos nas redes sociais, mas também tem muito material de mensagens, ela trocava muitas mensagens com as amigas, com o próprio marido, então é um caso que a gente consegue traçar uma linha cronológica dos fatos antes do crime e que talvez possa ajudar a entender o que levou ao crime de fato. No dia 1º de junho de 2018, Chris conhece Nicole Kessinger. Eles trabalhavam na mesma empresa. No dia 11 de junho de 2018, Shannon conta para Chris que ela está grávida do terceiro filho do casal. Ela espera ele chegar do trabalho com uma camisa escrito Oops, we did it again e com um teste de gravidez. Ela tá gravando, ela posta nas redes sociais e, a princípio, a reação do Chris parece positiva, mas, obviamente, depois, principalmente depois que descobriram o crime, é possível notar que foi meio frio, ele não parecia tão entusiasmado assim. No dia 14 de junho de 2018, Shannon posta outro vídeo. Dessa vez, a filha mais velha, Bella,
tá cantando uma música pro pai, falando que ele é o herói dela, que ele tá sempre com ela, que ela ama muito ele. E nesse mesmo dia, o Chris salva o contato da Nicole no celular dele. No dia 17 de junho de 2018, Dia dos Pais, a Shannon posta um texto enorme agradecendo ao Chris, elogiando ele, afirmando que ele é um ótimo pai, um ótimo marido. E neste mesmo dia, o Chris vai a um encontro com Nicole. E aí, no meio das conversas, ele acaba dizendo que eles se mudaram da Carolina do Norte para o Colorado. E aí ela questiona quem seriam eles. E é nesse momento que ele revela que ele é pai de 2 filhas e é casado, mas está em processo de divórcio. No dia 27 de junho de 2018, Shannon e as filhas, Celeste, de 3 anos, e Bella, de 4 anos, vão para Carolina do Norte para visitar a família dela. Seria uma espécie de férias prolongadas. Elas ficariam lá por cerca de 1 mês. O Chris só iria encontrar com as meninas no final dessas férias. Ele então fica no Colorado e durante todo esse período, a maior parte, ele passou com Nicole. Nesse período em que ela estava na Carolina do Norte, a Shannon já começa a desconfiar do comportamento do Chris. Ela nota que ele está distante, frio, que ele não liga com a mesma frequência, que ele não parece sentir saudades. Inclusive, existem várias mensagens entre a Shannon e uma amiga dela, onde ela desabafa, diz que está se sentindo rejeitada, tenta entender o motivo, a razão disso tudo, e ela acaba mandando também algumas mensagens para o próprio Chris, perguntando se estava tudo bem, o que estava acontecendo e cobrando mais presença da parte dele. Ele, por sua vez, diz que não tem nada de errado, que tá tudo bem, que vai tentar se fazer mais presente, que ama ela, que ama as filhas. No dia 30 de julho de 2018, véspera da viagem dele para a Carolina do Norte, como tinha sido combinado, ele encontraria a esposa e as filhas no final da viagem. Ele deixa uma carta para Nicole se declarando, falando dos sentimentos dele, já que ele não estaria presente naquele período. No dia 31 de julho, Chris viaja para Carolina do Norte e nesse período a Shannon continua trocando inúmeras mensagens com essa amiga, desabafando, dizendo que ele, mesmo presente, continua distante, frio, que o único momento onde ele tinha beijado ela teria sido no aeroporto. Nessas mensagens ela fala que ela se sente rejeitada, que ela se arrumou e tentou uma aproximação dele no intuito de ter relações e que ele sabia desse intuito, mas que mesmo assim preferiu fazer atividade física ou dormir. Inclusive, numa dessas mensagens, a Shannon fala que se ele não queria ter relações com ela, provavelmente ele estava tendo com outra pessoa. Como a Shannon sempre questionava o Chris e ele dizia que não tinha nada acontecendo, uma outra teoria que ela achou que pudesse ser a razão para esse afastamento seriam as brigas que ela tinha com os pais dele. A última briga teria acontecido porque a mãe do Chris teria oferecido um sorvete com diversos ingredientes aos quais a Cissy, a filha mais nova do casal, era extremamente alérgica. Ela era alérgica de uma forma gravíssima e aí a Shannon se estressou, gritou com ela e ela foi expulsa da casa da mãe do Chris. Vale dizer que a mãe do Chris sabia dessas alergias. Ela afirma que não, mas a Shannon dizia que sim, ela sabia, e por isso a reação exagerada dela. No dia 7 de agosto de 2018, a Shannon envia mais uma mensagem para uma amiga, desabafando, dizendo que o Chris havia dito que não se sentia pronto, preparado para ter esse terceiro filho com ela. No dia 9 de agosto, a Shannon precisa ir ao Arizona a trabalho e, inclusive, ela chega a comentar com uma amiga que antes da viagem ela e o Chris tiveram uma conversa muito positiva, que ela estava bem feliz, e o Chris fica em casa com as 2 filhas. Durante essa viagem, ele contrata uma babá com o pretexto de que teria que passar o dia fora resolvendo algumas coisas, mas na verdade ele foi a um bar esportivo com a Nicole. Ainda durante essa viagem ao Arizona, no dia 12 de agosto, a Shannon envia uma mensagem para uma amiga, como se fosse um rascunho de uma mensagem que ela gostaria de enviar ao Chris. Nesse texto, ela diz que ela não gostaria de estar naquela situação, porque ela estava grávida, isso não poderia fazer bem para ela ou para o bebê,
que ela queria muito fazer o casamento dar certo, mas que ele também precisaria ajudar, que ela sozinha não conseguiria fazer aquele casamento funcionar, que se ele quisesse um tempo, ela estaria disposta a dar esse tempo para ele. E na madrugada do dia seguinte, 13 de agosto de 2018, a Shannon volta para casa. Uma amiga busca ela no aeroporto, deixa ela em frente à casa dela por volta de 1h48 da manhã e espera ela entrar. Ela teria uma consulta na manhã daquele dia, um pré-natal. Segundo Chris, ela chega em casa, eles dormem por mais algumas horas e quando ele levanta para começar a se arrumar para o trabalho, ele acorda Shannon para que eles tivessem uma conversa. Durante essa conversa, ele afirma que não sente mais o mesmo por ela e pede o divórcio. Ela começa a questionar se existia outra mulher e ele começa a mentir, dizendo que não, que essa não era a razão. E tomada pela raiva, ela diz que ele nunca mais veria as filhas dele. Nesse momento, ele começa a estrangular ela ainda na cama. De acordo com o Chris, ela não lutou, ela não gritou e parecia mais como se ela estivesse rezando. Após o assassinato, a Bella, filha mais velha do casal, entra no quarto, vê a mãe de bruços na cama e pergunta se a mãe estaria bem, o que tinha acontecido, e o Chris diz que ela ficaria bem. Chris então enrola Shannon num cobertor, arrasta ela pelas escadas da casa e coloca ela dentro da caminhonete dele. Em seguida, ele pega os cobertores das filhas e leva as meninas também para a caminhonete. As câmeras de segurança da vizinhança registram que ele deixa a casa por volta de 5h27 da manhã. Ele dirige cerca de 45 minutos a 1 hora até a Anadarko Petroleum, empresa que ele trabalhava, e primeiro ele começa a estrangular a filha mais nova, Celeste. Ao ver aquela cena, a Bella começa a perguntar se aquilo também aconteceria com ela. E quando o pai começa a estrangular ela, de acordo com o próprio Chris, ela começa a pedir para que ele parasse e não fizesse aquilo. O Chris enterra o corpo da Shannon numa cova rasa e joga o corpo das meninas num tanque de óleo. Shannon estava grávida de 15 semanas do terceiro filho do casal. No caminho de volta, ele para numa caçamba de lixo da vizinhança e joga fora os cobertores e as roupas das filhas e também troca de roupa, já que ele tinha roupas extras na caminhonete. Ele vai ao trabalho e naquele mesmo dia, por volta de 12h27, ele começa a trocar mensagens com o corretor de imóveis do casal, dizendo que eles gostariam de ver outra casa, de se mudar. Como aquelas mensagens estavam sendo enviadas num grupo onde a Shannon estava presente, o corretor começou a perguntar o porquê dela não estar respondendo, dela não estar se manifestando, e o Chris responde que ela não estava respondendo o dia inteiro e que ele também estava achando aquilo estranho. Por volta de 12h10, a amiga da Shannon, a mesma que buscou ela no aeroporto, decide ir até a casa do casal porque ela está preocupada, ela não tem respostas da Shannon, ela tenta ligar, tenta mandar mensagens e não recebe nenhuma resposta de volta. Também ligou para o consultório médico e descobriu que ela não tinha comparecido à consulta, o que é estranho, já que ela sempre vai às consultas. Então ela vai até a casa, tenta chamar, continua tentando ligar e não tem resposta. Nesse momento ela liga para o Chris e pergunta o que está acontecendo, se ele tem alguma notícia, e ele diz que não, que ela também não estava respondendo ele, mas que ele estaria indo embora para casa. Logo depois, essa amiga liga para a polícia para registrar o desaparecimento da amiga e das crianças, dizendo que ela não está respondendo, não está atendendo as ligações e pede para que a polícia comparecesse até a casa para fazer um welfare check, que é uma checagem para ver se está tudo bem, para ver se ela está em casa, se alguma coisa aconteceu com ela dentro da casa. A polícia chega, mas não pode entrar até que eles tenham uma permissão do dono da casa. Momentos depois, o Chris chega. Como eu já falei antes, esse caso é um caso extremamente documentado. Tem muito material. Tudo o que eu tô falando a partir de agora, a chegada do Chris, a abordagem dos policiais, tudo isso ficou registrado. Aqui nos Estados Unidos é muito comum que os policiais tenham as body cams, que são aquelas câmeras que eles colocam nas vestimentas. Então é possível ver todas essas imagens. O Chris chega, abre a porta para a polícia e a polícia começa a notar que a casa está em perfeito estado, perfeita ordem, tudo nos seus devidos lugares. Até que o Chris
diz que os blankets, os cobertores favoritos das meninas, não estavam lá. Então ele começa a dizer que a Shannon poderia ter pegado as meninas e ido para casa de uma amiga, o que não fazia muito sentido, já que o carro dela, o celular dela, o medicamento que ela tomava todos os dias estavam na casa. Eles ligam o celular, que estava desligado, e várias mensagens do Chris começam a surgir no celular em diferentes horários, como volta para casa, onde você está, estou preocupado. Os vizinhos acabam alertando a polícia sobre imagens de segurança, dizendo que eles têm câmeras ao redor da casa que poderiam ter registrado alguma movimentação diferente, tanto de alguém entrando na casa, ou até mesmo da própria Shannon saindo da casa com as meninas. Então a polícia e o próprio Chris vão até a casa desse vizinho para analisar juntos as imagens de segurança. É possível notar que o Chris está bem desconfortável, ele está nervoso, ele anda para frente, para trás, ele bota a mão na cabeça. É claro o desconforto dele naquele momento. As câmeras de segurança não registraram em momento nenhum a Shannon saindo da casa naquele dia, mas a amiga afirma com toda certeza que viu ela entrar em casa naquela noite. As câmeras também registram o momento em que o Chris deixa a casa com um objeto grande nas mãos e leva até a caminhonete. E nesse momento, o interessante é notar que o Chris ele passava mais tempo tentando justificar o que era aquele objeto, que naquele momento os policiais não sabiam, mas depois eles descobrem que era o corpo da Shannon, do que de fato tentando justificar o porquê dela ter entrado e não ter saído da casa. Após a análise das imagens, o Chris deixa a residência dos vizinhos e eles chamam a polícia de volta e começam a dizer que o Chris estava agindo de maneira muito suspeita. Que ele era um cara quieto, mas que ali ele estava muito nervoso, ele estava andando de um lado para o outro, falando muito e que aquilo não era normal. Na hora até a polícia falou que era para relevar, que ele tinha acabado, de descobrir que a esposa e as filhas estavam desaparecidas e que aquilo podia ser uma atitude normal daquele momento. Porém, com tudo que estava acontecendo, com o fato da Shannon ter entrado em casa, mas não ter saído, o nervosismo do Chris, a polícia decide então emitir um mandato de busca e apreensão. Eles entram na casa, levam celulares, computadores, inclusive uma carta que ela havia deixado antes da viagem para a Carolina do Norte, que estava na cabeceira da cama do casal, onde ela dizia que o amava muito, que sentia muita falta dele, que sentia saudade dos beijos, dos abraços. E em cima dessa carta estava a aliança dela. Com a apreensão dos celulares, dos computadores, a polícia começa a achar mensagens suspeitas, como, por exemplo, naquele mesmo dia, o Chris dizendo para o corretor que eles iriam se mudar. E até mesmo uma mensagem para a escola das meninas, onde ele diz que elas não iriam frequentar a escola no próximo ano inteiro. Nesse momento, a Shannon e as duas filhas foram declaradas desaparecidas. No dia seguinte, o Chris dá uma entrevista a uma emissora de TV na varanda da própria casa, onde ele pede para que se algum sequestrador estiver com elas, que a devolvessem, ou que se a Shannon tivesse simplesmente fugido com as meninas, que ela voltasse para casa. Ele afirma, inclusive, que na noite anterior ele tinha dormido com as luzes da casa acesa, esperando que elas voltassem, mas que aquilo não tinha acontecido. Foi uma entrevista bem longa e naquele momento, então, o caso começa a tomar uma repercussão nacional. No dia 15 de agosto, com a repercussão do caso, o FBI decide intervir. Ainda no dia 15 de agosto, a polícia dá uma coletiva de imprensa dizendo que um corpo foi encontrado na região de Anadarko e que eles acreditavam que tivesse sido o corpo da Shannon. O Chris é então levado até a delegacia e ele concorda em realizar o teste do polígrafo. Quando ele falha no teste, a polícia já tem certeza de que ele é o culpado. O que falta para a polícia é entender a ordem e de que maneira os fatos ocorreram. O Chris pede para conversar com o pai dele e, quando questionado, acaba confessando o crime. Lembrando que tanto o polígrafo quanto o interrogatório, tudo é registrado em vídeo. A princípio, a história contada pelo Chris é de que
ele e a Shannon teriam tido essa conversa naquela madrugada, onde ele teria pedido o divórcio, e após essa conversa ela teria se dirigido até o quarto das meninas. Posteriormente, ele teria visto a babá eletrônica e teria notado que ela estava estrangulando a filha mais nova do casal, a Cissy. E quando ele observa ainda na babá eletrônica, ele percebe que a Bella estava imóvel. Então ele corre para o quarto das meninas e quando ele chega lá e vê aquela cena, ele estrangula a esposa. A polícia não acredita nessa história e continua pressionando ele até que ele conta toda a verdade, que é a história que eu já contei pra vocês. A prisão do Chris, então, aconteceu no dia 15 de agosto de 2018 e no dia 18 de agosto, a Nicole, sua amante, foi chamada para depor. Ela afirma que desde o dia 13, dia em que os fatos ocorreram, o Chris começou a agir de maneira estranha. Ela afirma que o fato deles estarem juntos pode sim ter apressado o crime, mas que ela acredita que o crime ocorreria de qualquer maneira e que teria sido motivado por motivos financeiros. No dia 21 de agosto de 2018, o Chris é então acusado de 3 assassinatos em primeiro grau, mais 2 acusações adicionais de assassinato em primeiro grau com vítimas menores de 12 anos, interrupção ilegal de gravidez e 3 acusações de adulteração de corpo. No dia 6 de novembro, ele se declarou culpado de todas as acusações e, através de um acordo, concordou em cumprir 3 prisões perpétuas. E no dia 19 de novembro de 2018, o Chris é condenado a 5 prisões perpétuas. O juiz responsável pelo caso afirmou que esse, até então, era o caso mais cruel e desumano que ele teve que presenciar em todos os anos da carreira dele. No dia 3 de dezembro de 2018, o Chris é transferido da prisão do Colorado para uma penitenciária de segurança máxima em Wisconsin. E no dia 18 de fevereiro de 2019, o Chris decide então dar uma entrevista na prisão junto aos investigadores. Essa entrevista durou cerca de 5 horas e foi rica em detalhes de tudo o que aconteceu naquele dia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E se você tiver algum caso que você queira que eu traga aqui no canal, é só deixar nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Bye!